Goiás faz partida consciente, vence o Remo em Belém e fica a uma vitória de conquistar o seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, eu irei fazer aqui tanto uma análise dessa vitória fundamental do Verdão jogando lá na capital paraense, além disso, as contas, a matemática, o que o Goiás precisa fazer para confirmar o seu acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Irei falar sobre os outros adversários do time esmeraldino também e sobre a situação de tabela que até mesmo com um empate o Goiás pode confirmar o seu acesso para a primeira divisão. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aqui para vocês deixar o like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar ao maior número de esmeraldinos aqui também no canal do YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito da partida de ontem. Vitória fundamental do Verdão por 1-0 jogando contra o Remo lá em Belém. Uma partida muito boa do Goiás, que começou ali o primeiro tempo já em cima. O Remo também num jogo que eu já estava esperando um pouco disso, muito aberto. O Remo também precisando do resultado. O empate que não agradava tanto nem uma parte nem a outra. O Goiás, caso empatasse também, iria ficar dentro do G4, mas com uma vantagem apenas de 1 ponto e tendo o próximo jogo, o Guarani fora de casa, ou seja, uma pedreira também. Era muito arriscado deixar tudo isso para ser decidido nessas duas últimas rodadas. Então o Verdão logo no início já partiu para cima, tentou ali principalmente com finalizações de fora da área, tanto com o Aleph Manga, também com o Rezende. O goleiro Tadeu novamente fundamental nessa vitória do Goiás. Em todas as suas defesas, muito importantes, ele estava muito bem colocado também, o que acabou facilitando bastante o seu trabalho, mas que mesmo assim não deixa de ser um mérito fundamental e importante demais dentro desses 3 pontos do time esmeraldino. O Aleph Manga novamente sendo decisivo numa partida que ele não estava criando muitas jogadas, não estava acertando tanto as suas finalizações também. Acabou que naquele lance ali crucial, após o passe do Caio Vinícius, conseguiu marcar o gol do Goiás. O Aleph Manga que fica suspenso para o próximo jogo, mas que obviamente é uma perca muito grande. Acredito que o Dadá Belmonte irá conseguir repor em grande altura. Até mesmo no vídeo de ontem eu falei a respeito da zaga do Remo, que era 2 zagueiros bons na bola parada, mas que na correria ou até mesmo na confiança pode entregar uma bola ou outra para o Aleph Manga acabar disparando em direção à área. Não foi diferente do que aconteceu. Agora para o jogo contra o Guarani é pensar em outra ocasião, Por exemplo, agora nesse jogo eu queria ver, por exemplo, o Apodi jogando na lateral direita e o Dieguinho no meio de campo. Não foi isso que o Glauber Ramos fez, Manteve o meio de campo com os 3 volantes. Colocou também o Luan Dias, que até ajudou, não foi tão bem nem tão mal também. Foi razoável ali na sua atuação, mas o Apodi novamente não entrou no jogo, que já não vinha fazendo bons jogos. Acho que foi uma decisão até que esperta do Glauber Ramos, mas que eu inicialmente não faria. Pela lateral esquerda, o Arthur realmente é um perigo, Ali não pode deixar ele ser titular para esse jogo contra o Guarani, mesmo o Hugo também não sendo um excelente lateral. Acho que passa um pouco mais de confiança. Novamente volto a dizer, o Goiás chegou até essa rodada precisando de um lateral esquerdo, vai terminar a Série B com 2 laterais que, praticamente com todo respeito a eles, todos os times da Série B têm pelo menos um melhor do que o Goiás hoje tem de titular. Mas enfim, não é hora de criticar, É o momento de apoiar aí nesses 2 últimos jogos que restam. O Hugo, que para mim ajuda um time um pouco melhor, é novo, é promissor, acho que pode ser uma boa opção também para 2022. Vamos ver nesse jogo aqui agora contra o Guarani. Eu espero que ele seja o titular da posição, já que ficou suspenso no jogo contra o Coritiba e no último agora contra o Remo foi uma opção pelo Glauber Ramos. Então o ataque sendo formado com o Dadá Belmonte e o Nicolas, ou o Bruno Mezenga, que vem jogando bem também nesses últimos jogos, que acabou entrando. No meio de campo eu gostaria de ver a volta ali do Felipe Bastos, mas não tiraria nem o Caio Vinícius, nem o Rezende. Acho que eu voltaria a jogar, por exemplo, naquele esquema, com o Rezende, Caio Vinícius e também o Felipe Bastos no meio de campo. Na frente, um pouquinho mais avançado, o Elvis. Acho que seria interessante o Goiás atuar dessa forma, ou às vezes trazer o Dieguinho para o meio de campo no lugar do Caio Vinícius ou do Rezende e o Apodi retornando para a lateral, Pode ser uma das soluções aí para o time esmeraldino nesse jogo fundamental lá em Campinas. Mas eu gostei bastante do segundo tempo também do Goiás contra o Remo. Conseguiu impor o seu jogo, buscando a vitória a todo momento, mesmo tendo menos posse de bola. Foram apenas 63% do tempo com a bola. O Goiás que, nessa Série B provou muito disso. O jogo parece muito, todos os adversários praticamente dão a mesma dificuldade. A única diferença são os jogadores
especiais que cada elenco tem. O Goiás não é todo time da Série B que tem um Aleph Manga, um jogador que tem esse poder de finalização, artilheiro do time, né? Se eu não me engano, marcou o seu 9º gol nessa Série B. Além disso, por exemplo, o Elvis, né, que tem uma bola parada muito boa, o goleiro Tadeu, os dois zagueiros, o Reinaldo e o David Duarte. Então, nessas peças diferenciadas dentro do elenco, o Goiás acaba conseguindo a sua vitória. Em questão de finalizações também, o Remo chutou mais em direção ao gol, foram 17 chutes, com 4 com direção correta. O Goiás finalizou 12 vezes, 5 vezes em direção ao gol. Posse de bola 63% para o Remo, 37% para o Goiás. Além disso, faltas, né, 22 do Goiás e 18 da equipe do Remo. Nos escanteios também o Goiás cedeu 8 escanteios, quantidade bastante elevada, né? Tava levando ali um perigo nas bolas paradas, enquanto o time esmeraldino teve 4 ao seu favor. Estatísticas acabam que não vence o jogo, né? O Goiás foi bem, conseguiu criar as decisões mais importantes no momento certo da partida, sai com os 3 pontos, fundamental para conquistar o seu acesso já na próxima rodada. Isso porque, né, a Série B está muito embolada. Com essa vitória, o Goiás conseguiu alcançar, né, a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, chega aos 61 pontos, que realmente já entra na casa dos 60, né, que é o que vai confirmar o acesso. Matemáticos, desde o início do segundo turno, já falavam, né, que seriam necessários 64 pontos para confirmar o acesso, que não foi diferente. O Botafogo já foi a 66 e o Curitiba a 64 nessa rodada e confirmaram, né, essa subida para a primeira divisão. O Verdão tem um confronto aí direto contra o Guarani, que é o 4º colocado, com 59 pontos. O que vai precisar fazer? Novamente, Goiás vai ser o último jogo da rodada, ou seja, depois de todos os 9 jogos, Goiás vai finalizar a sua rodada, né, a 37ª, lá na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro. Os principais concorrentes, né, primeiramente iniciando aí com a equipe do Avaí, né, que é o 5º colocado, tem 58 pontos. O Avaí que vai enfrentar a equipe do Náutico no domingo nos aflitos. O Náutico não precisa de mais ponto nenhum, mas é um time que vem dificultando bastante todos os seus adversários nos últimos jogos. E com toda certeza, né, tem a questão da mala branca, isso daí já é certeza, obviamente vai ter tanto uma parcela do Goiás quanto do Guarani, até mesmo do próprio CRB, para o Náutico tentar ganhar esse jogo aí contra o Avaí, isso é praticamente certo, apesar de nenhum time confirmar, né? Domingo, 6h30. Esse jogo é fundamental. Isso porque se o Avaí perder, ele vai continuar com 58 pontos. Ou seja, 58 para 61 são 3 pontos de diferença, uma rodada a mais. Então, o Avaí que tem a mesma quantidade de vitórias que o Goiás, 16, o saldo de gol do time esmeraldino é um pouco melhor. O Goiás tem 15 e o Avaí tem certo. Se o Avaí perder, né, já vai ter essa distância de 3 pontos. O CRB também não pode vencer o seu jogo contra o Vitória. O Vitória que vem numa ascensão muito boa nessa reta final, vai dar um trabalhão danado para o CRB também, que vem perdendo bastante jogos nessa reta final também, segunda-feira, 6 horas da tarde. Se o CRB empatar esse jogo, também ele vai chegar na casa de 58 pontos com 15 vitórias, ou seja, pode alcançar o Goiás, mas não passa em relação ao número de vitórias. Se o Goiás perdesse os seus 2 jogos, permanecesse com 61, o CRB poderia chegar também a 61, mas o saldo de gol do time esmeraldino também é 8 saldos de diferença, né, para a equipe do CRB. Agora indo para outro adversário, que é o CSA, o mais distante, né, tem 56 pontos. Caso também empate ou perca o seu jogo contra o Coritiba, já não poderá alcançar mais o time esmeraldino. Ou seja, contando aí com uma derrota do Avaí contra o Náutico fora de casa, além disso do empate do CRB contra a equipe do Vitória e o CSA empatando ou perdendo contra o Coritiba. O que a gente iria ter, né, para a sequência do campeonato seria o Avaí e o CRB com 58 pontos. Então o Avaí poderia chegar só a 61, tendo o mesmo número de vitórias. Ou seja, mesmo se o Avaí perder, o Goiás não irá começar o jogo já tendo conquistado o acesso. Isso porque, né, como eu disse, tem a mesma quantidade de vitórias. Caso todos os times percam, né, o Guarani vença, irá conquistar o acesso e o Goiás ficaria praticamente a um empate de subir para a Série A. Isso porque, como eu disse, se o Avaí ganhar o seu último jogo em casa contra o Sampaio Corrêa, irá a 61. Se o Goiás perdeu os 2 jogos, né, contra o Guarani e o Brusque, também fica com 61, mas o Avaí passa por ter uma vitória a mais. Então, ou até mesmo se empatar, né, se o Goiás empatar o seu jogo contra o Guarani e o Avaí perder, aí sim o Verdão já conquista o seu acesso
matematicamente falando. Mas vai ser um jogo muito complicado, né? Vamos passo a passo e secando cada um desses adversários. Se tudo der errado, realmente para o Goiás sair do G4, todos os seus adversários têm que vencer, principalmente o Avaí. O Goiás perdendo o seu jogo contra o Guarani, aí sim ficaria empatado com a quantidade de pontos do Avaí, só que com eles, né, uma vitória a mais ainda. Então ainda chegaria para a última rodada precisando de uma pontuação. Se o Goiás vencer, aí acabou, já está na Série A, não precisa já de torcer para ninguém, enfim. Mas como é a última rodada, o último jogo da rodada, então o Goiás já vai ficar de olho ali em todas as matemáticas possíveis. Caso, por exemplo, o Avaí empate o seu jogo, o CRB não vença nem o CSA, o Goiás empatando, ficaria aí, por exemplo, a mesma quantidade de pontos, né, 3, mas o Avaí iria enfrentar a última rodada também o Sampaio Corrêa. Se o Goiás perdesse e o Avaí ganhasse, aí o Avaí passaria na quantidade de vitórias. Ou seja, todo mundo empatando ou todo mundo perdendo, o Goiás vai precisar sim ainda fazer mais pelo menos um ponto nesses dois últimos jogos, seja um empate contra o Guarani, seja também contra a equipe do Brusque, que está brigando na parte de baixo da tabela, mas eu acredito que o Brusque vai chegar um pouco mais tranquilo para essa última rodada, já que o Brusque recebe o Operário dentro de casa, tem 41 pontos, ganha do Operário, vai a 44 e vai chegar na última rodada com o Goiás precisando de um empate. Se o Brusque precisar do empate para permanecer matematicamente, né, sem correr nenhum risco, e o Goiás precisar de um empate também, pode ser um jogo ali meio que combinado, né, meio armado, né, se assim podemos dizer, para o empate. Então realmente acho que tem umas condições bem favoráveis. Óbvio, né, esse jogo contra o Guarani ficou na pior hora possível, né, tipo, não precisava ser na 37ª rodada, mas enfim, essa é a tabela. Em 2018 o Goiás também subiu faltando uma rodada, mas teve uma sorte gigantesca porque o último jogo, né, era Avaí e Ponte Preta. É a mesma coisa se hoje tivesse aí na última rodada um jogo, por exemplo, entre Avaí e CRB. Então um ia matar o outro, acabava que até mesmo um empate agora do Goiás já subia. Infelizmente não é o resultado, né? Teremos que torcer contra os adversários. Mas como eu disse, o Goiás fazendo a sua parte, é só ganhar mais um, já está na Série A, até mesmo dependendo dos resultados, né? Um empatezinho agora vai para o último jogo bem mais tranquilo. Eu quero saber a sua opinião, né? Tanto a avaliação desse empate, dessa vitória, né? Graças a Deus, contra o Remo fora de casa. O que precisa mudar para esse jogo contra o Guarani e essa avaliação desses últimos jogos também do time esmeraldino e da tabela de classificação bem embolada nessa reta final. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!